Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de biologia. E o nosso assunto hoje é o filo Annelida. Anélida ou Anelídeos, tanto faz. Então, a gente geralmente fala filo Anelídeos. Então, os anelídeos são animais invertebrados, de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, representando uma nítida segmentação. O filo Annelida apresenta 15.000 espécies encontradas na água doce ou salgada e em solo úmido. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas, sanguessugas, eunice e nereis. As características gerais. Eles são animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. A estrutura do corpo. O corpo dos anelídeos é composto por anéis, que a gente chama de metâmeros, e revestidos por celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme. É preenchido por um líquido chamado de fluido celômico, onde se alojam as vísceras do animal. Na ausência do esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo e auxilia na locomoção. Os anelídeos são animais triblásticos, quer dizer que os 3 folhetos embrionários já estavam presentes, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. São celomados, quer dizer que possuem uma cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme, chamada de celoma, e protostômios, quer dizer que o blastóporo origina a boca. A organização do corpo em uma série de segmentos semelhantes é chamada de metameria. O corpo de um anelídeo apresenta três regiões, que são denominadas de prostômio, tronco e pigídio. A parte anterior do corpo é chamada de prostômio, e é onde o cérebro do animal está. O tronco é formado pelos segmentos do animal e é onde se encontra a maioria dos sistemas. A parte terminal do corpo, por sua vez, é chamada de pigídio e é onde o ânus se encontra. O corpo dos anelídeos é revestido por uma cutícula colágena fibrosa, que recobre um epitélio que apresenta células glandulares e também sensoriais. A parede do corpo do animal apresenta camadas de músculos circulares e longitudinais. Aqui a gente tem um poliqueta e eles são encontrados em ambiente marinho e apresentam várias cerdas. O sistema digestório. Os anelídeos apresentam o sistema digestório completo. Os órgãos digestivos, em sequência, são a boca, o papo, quer dizer, ele tem a faringe ainda, o esôfago, aí o papo, a moela, aí o intestino e o ânus. O alimento fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação varia conforme a espécie, mas podem ser herbívoros, carnívoros ou hematófagos. Sistema circulatório e excretor. Os anelídeos possuem sistema circulatório fechado. Isso quer dizer que o sangue corre dentro de vasos. No sangue encontra-se a proteína hemoglobina, porém sem hemácias. O sistema circulatório é composto por 2 vasos, um dorsal e outro ventral, além de um conjunto de vasos contráteis que podem ser comparados aos corações. Esses animais apresentam um par de nefrídeos por segmento ou por anel, os quais são responsáveis por retirar as excretas
do sangue e do celoma. Então, aqui a gente tem o sistema circulatório, né? Os corações, a artéria, os capilares, a válvula para o sangue não retornar e as veias que levam o sangue de volta para o coração. Os arcos aórticos, né? Número de 6, mais ou menos. Os vasos dorsais, o vaso ventral. E aqui na cavidade celômica, a gente percebe os nefrídeos, né? Que são os poros, são o sistema excretor, e os poros excretores, que são os nefridiósporos. A respiração. A pele fina e úmida dos anelídeos permite as trocas gasosas com o ambiente, o que caracteriza a respiração cutânea, através da pele, né? Os anelídeos aquáticos realizam a respiração branquial, quer dizer que eles têm brânquias. Então, aqui temos o tegumento, né, que é como se fosse uma pele, não é a cutícula, mas é formado por uma camada de células. Aqui nós temos os vasos, então a troca vai ocorrer por difusão, tá? O oxigênio entra, é deixado nas células são retirados o gás carbônico, que é eliminado, então, para o ambiente. O sistema nervoso é do tipo ganglionar. É composto por um par de gânglios cerebrais, que se encontram aqui, de onde partem dois cordões nervosos ventrais. Então, aqui estão os cordões nervosos. Ao longo dos cordões, há um par de gânglios em cada anel. Então, aqui a gente ainda tem os gânglios subfaringianos, os segmentares, o anel nervoso perifaringiano, né, que é esse aqui. Aqui os nervos sensitivos, né, aqueles que reconhecem o ambiente, né, que conseguem captar estímulos do meio ambiente. E o cordão nervoso, que segue, então, até o final do corpo. A reprodução dos anelídeos pode ser de forma assexuada ou sexuada. Com exceção dos poliquetos, que são dioicos, os demais anelídeos são monóicos, ou seja, hermafroditas. No caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia na reprodução, que é o clitelo, essa estrutura que se encontra aqui. O clitelo é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação de duas minhocas no momento da fecundação. Como ocorre a reprodução? Então, as minhocas se colocam lado a lado e se unem com as extremidades opostas, ou seja, o orifício genital masculino, com o receptáculo seminal de cada uma. Nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente no receptáculo seminal. Quer dizer que uma vai liberar os espermatozoides na outra. Então, é uma reprodução cruzada. As minhocas se separam, cada uma carregando os espermatozoides da outra. Enquanto isso, os óvulos amadurecem e são eliminados no casulo, formado pelo núcleo secretado pelo clitelo. O casulo recobre a região do clitelo e, conforme o movimento do animal, começa a se deslocar para a extremidade anterior. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo a fecundação. Após isso, o casulo termina de se deslocar e desprende-se do corpo da minhoca e se fecha. No casulo que foi liberado, os ovos desenvolvem-se, dando origem a novas minhocas. Então, aqui elas estão, né, se reproduzindo,
a fecundação vai ser cruzada, aqui novamente, como elas se acoplam, né? E nessa região do clitelo, então, que vai ser formado o casulo. Depois ele vem para a parte anterior, né? Ele vai sendo deslocado para frente do corpo, para a parte da cabeça, e vai liberar, então, o casulo com os seus ovos, que vão se desenvolver, terminar o desenvolvimento no solo. Classificação dos anelídeos. Tradicionalmente, os anelídeos são classificados em 3 grupos: os poliquetas, oligoquetas e hirudíneos. Alguns estudos filogenéticos recentes mostram alguns problemas relacionados a essa divisão. Mas como essa divisão é mais utilizada nos livros de biologia, eu vou seguir com essa classificação. Então, elas são classificadas de acordo com o número de cerdas que existem no corpo. Então, poliqueta tem muitas cerdas, oligoqueta tem poucas, e os hirudíneos não têm cerdas. Então, os poliquetas possuem representantes marinhos e com grande quantidade de cerdas em seu corpo. Possuem um par de apêndices chamados de parapódios, que se assemelham a remos e são ricos em cerdas. Os parapódios ajudam na locomoção e, em algumas espécies, funcionam como brânquias, já que vivem no mar, né, ou na água. Apresentam sexos separados e a fecundação é externa. Possuem desenvolvimento indireto, ou seja, contando com estágio larval. Os poliquetas destacam-se por sua grande capacidade de regeneração. Os oligoquetos, que é a classe das minhocas, incluem-se os anelídeos de água doce, marinho e terrestres. Os oligoquetas, como o nome sugere, apresentam pequena quantidade de cerdas em seu corpo. Para locomoverem-se em solos úmidos, contraem o seu corpo ou então, literalmente, comem o seu caminho. Ao alimentarem-se do solo, esses animais extraem seus nutrientes e o que não é aproveitado é eliminado na forma de humus. Na verdade, são as fezes. Oligoquetas são hermafroditas, mas a fertilização ou a fecundação é cruzada e o desenvolvimento é direto, quer dizer que não possui estágio de larva. Nesse grupo, há a presença de um clitelo, né, o qual secreta um material que formará o casulo, que conterá os ovos. Como representantes de oligoquetas, podemos citar as minhocas. O último grupo, Hirudínia, temos representantes de água doce, água salgada e ambientes terrestres. Diferentemente dos outros grupos, os representantes dos hirudíneos não apresentam cerdas em seu corpo. Assim como os oligoquetas não possuem parapódios. Parapódios são só do grupo dos poliquetas. São conhecidos popularmente como sanguessugas. Apesar de serem muito conhecidas por serem hematófagas, quer dizer, se alimentam de sangue, nem todas as sanguessugas têm esse hábito. Nas espécies que sugam sangue de outros animais, observa-se mandíbulas que lembram lâminas que cortam a pele do hospedeiro. Geralmente, o hospedeiro não sente dor, pois esses animais secretam uma substância anestésica. Além disso, observa-se também a secreção da hirudina, que é uma substância anticoagulante. As sanguessugas são hermafroditas e também possuem um clitelo, o qual secreta um casulo em algumas espécies. E o casulo pode ser depositado no ambiente aquático ou terrestre. Aqui a gente tem alguns representantes, a minhoca, né, que todo mundo conhece, o minhocuçu, que ela pode chegar a 2, 3 metros de comprimento.
A tubiflex, que vive em águas poluídas, então ela se alimenta desses detritos. A sanguessuga, a nereis, que é um poliqueta, e a eunice, né, gênero eunice, que também é um poliqueta que vive no mar. Importância ecológica da minhoca. As minhocas vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal, matéria orgânica abundante e muita umidade. Elas são reconhecidas pela sua importância no solo, pois cavam túneis e galerias que permitem a penetração do ar e da água na terra. Isso facilita o desenvolvimento das raízes das plantas. Além de ingerirem material orgânico do solo, também eliminam as fezes, contribuindo para a fertilidade com a produção de humus. Então, o humus nada mais é do que as fezes da minhoca e é muito rica em substâncias orgânicas que elas eliminaram. Encerrando a aula por aqui. Obrigada.